Olá, eu sou o professor Carlos Xavier, este aqui é o TEL de Datas e este já é o segundo vídeo do ano de 2022. Neste vídeo aqui eu vou cumprir uma promessa que eu estou devendo já há algum tempo e seguidamente eu menciono isso, que é tratar sobre a cronologia da vida de Paulo segundo Tom Wright, ou N.T. Wright. Tenho muitos vídeos sobre Paulo aqui no canal e eles estão entre os mais visualizados aqui do canal, graças a Deus. E existe um vídeo sobre a cronologia de Paulo que eu fiz usando outras fontes. Depois no final eu vou apresentar uma lista de vídeos aqui do TEL de Datas que podem ajudar você a comparar e ter uma visão mais panorâmica deste assunto. Mas para este vídeo aqui, para falar sobre a vida de Paulo na perspectiva de Tom Wright, tem vídeo sobre a nova perspectiva sobre Paulo aqui no canal também, mas para falar sobre isso, eu utilizei este livro aqui, Paulo, uma biografia de Tom Wright. Agora é aquele momento em que eu vou pedir a sua paciência para eu poder fazer uma captura de tela e fazer a thumb do vídeo, tá? Então só um pouquinho, por favor. Muito bem. Então, usei este livro aqui, do Tom Wright, Paulo, uma biografia. Depois eu posso fazer um vídeo específico com a indicação literária deste livro, desculpa. O meu primeiro vídeo do ano foi uma indicação literária, eu quero trabalhar com isso, então eu acho mais este ano aqui no canal, então eu acho que já é uma boa pauta também para os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a cronologia da vida de Paulo, segundo N.T. Wright. Vamos pegar aqui um apontador a laser para melhorar ainda mais a sua experiência. E vamos lá. A fonte do vídeo, a fonte de todos esses dados aqui é Paulo, uma biografia. Além de trabalhar toda a cronologia da vida de Paulo nessa biografia que ele propõe, o Tom Wright, então, nas duas últimas páginas ali do livro, no apêndice, página 477 e 478, ele resume. É um recurso didático bem interessante. Aqui eu me limitei a transcrever, então isso aqui é entre aspas, tá? Eu me limitei a transcrever os dados que o Tom Wright relaciona ali. Eu vou mencionar aqui, nós vamos vendo, trabalhando em conjunto, e eu vou pontuando algumas coisas importantes à medida que a gente for avançando, tá bem? Então aqui a gente tem mais ou menos em 4 a.C., o nascimento de Jesus de Nazaré, o nascimento do Senhor Jesus. Aqui o nosso problema de datação é devido aí à transição para o calendário gregoriano, a gente não vai tratar disso aqui, tá bom? Mas se Jesus nasceu ali por volta de 4 a.C., obviamente ele não nasceu antes dele, né? Ele nasceu 4 anos antes daquilo que nós estabelecemos como o ano 1, tá bom? Paulo deve ter nascido entre 5 e 10 depois de Cristo. Então você vê que Paulo deveria ser de 10 a 15 anos mais novo do que o próprio Cristo, tá bom? E então quando a gente considerar especialmente o começo aqui da trajetória de Paulo, isso aqui vai ser bem relevante, bem interessante. No ano 30, a crucificação e a ressurreição de Jesus. No ano 33, então 3 anos após isso, aqui as cronologias elas acabam coincidindo, né? No ano 33 a gente tem então até ali o começo do livro de Atos, até Atos 9, nós teríamos ali 3 anos, tá bom? A revelação de Jesus a Saulo na estrada de Damasco. Todas as datas são aproximadas, tá? E quando a coisa é mais incerta ainda, o Wright coloca um ponto de interrogação, tá bom? Mas tudo aqui são datas aproximadas, a gente não trabalha com certeza quando está trabalhando com história antiga. Os 3 anos que ele menciona lá em Gálatas capítulo 1, que Paulo menciona em Gálatas capítulo 1, do ano 33 até o ano 36, Paulo em Damasco, Arábia e de volta a Damasco. Aí no ano 36, a primeira visita pós-Damasco de Paulo a Jerusalém, que ele também menciona no capítulo 1 da Carta aos Gálatas e que é registrada, então, também em Atos 9. Tá bom? Depois disso, do ano 36 até o ano 46, Paulo está em Tarso e ele é levado a Antioquia por Barnabé. Então,
aqui o Wright cobriu esses 10 anos da vida de Paulo, o período dele em Tarso, e também Paulo em Antioquia, levado por Barnabé, né? O surgimento ali daquela igreja em Antioquia, tá bom? Paulo, para ajudar aquela igreja nascente em Antioquia, né? Uma igreja mista, uma igreja que conciliava gentios e judeus. Aqui algumas intermitências, né? No ano 40, Calígula planeja erigir sua estátua em Jerusalém. Por que é que o Wright registra esse fato aqui? Porque esses movimentos intromissivos dos imperadores romanos, especialmente de Calígula aqui, na perspectiva do Tom Wright e de muitos estudiosos, vai formando em Paulo a percepção que faz com que ele escreva, inspirado pelo Espírito Santo, o capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses. Então, a abominação desoladora, o homem da perdição, que se senta no trono de Deus, tudo aquilo é compreendido como essa ingerência, como essa invasão e como a própria destruição do templo e a profanação do templo pelos romanos. E Paulo está escrevendo aquilo em perspectiva. Em 2 Tessalonicenses 2 aquilo ainda não aconteceu. A queda, especialmente a queda de Jerusalém, que acontece no ano 70. Então aqui uma dica também de como o Tom Wright interpreta 2 Tessalonicenses 2. Passagem tão difícil de interpretar e que, na verdade, o próprio Paulo nos deixa uma pista de que nós não vamos ter condição de interpretar completamente. Por quê? Porque ele diz para os Tessalonicenses: quando eu estava com vocês, eu falava dessas coisas detalhadamente. Então eles tinham informação em primeira mão que nós não temos para compreender aquilo. E ainda que nós não tenhamos essa informação em primeira mão, isso não faz do escrito menos inspirado. Mas isso foi um parênteses para falar um pouquinho sobre 2 Tessalonicenses. Vamos avançar então. Entre 40 e 41, nós temos o assassinato de Calígula e a ascensão de Cláudio. Então, um imperador que está governando no tempo em que Paulo começa o seu ministério. Tá certo? 46 e 47, a visita humanitária a Jerusalém, relatada lá em Atos 11:30. E aqui tem uma diferença bem grande. A primeira diferença a respeito da cronologia que eu apresentei antes. Tá? O Wright entende que o relato de Gálatas 2:1 a 10 aconteceu, aquilo que foi relatado em Gálatas 2:1 a 10 aconteceu durante essa visita humanitária a Jerusalém. Tá? Na cronologia que eu apresentei, eu pressupus que Gálatas 2:1 a 10 é um relato de bastidores do Concílio de Jerusalém. Tá bom? Então aqui tem uma primeira diferença com o vídeo que você vai encontrar aqui no canal. No vídeo anterior você vai encontrar diferença significativa aqui, tá bom? Mas essa visita é humanitária porque eles foram levar ofertas aos irmãos em razão da predição de uma fome por Ágabo lá em Antioquia, dos irmãos em Jerusalém. Depois, um detalhezinho aqui para ajudar você a visualizar também o PowerPoint. Eu segui aqui o recurso de estilo do próprio Wright. As viagens de Paulo estão destacadas em negrito e as cartas estão destacadas em versalete, tá bom? 47 e 48, Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, Chipre e sul da Galácia. Aí ele posiciona aqui no ano 48, no retorno dessa viagem, Pedro em Antioquia, aquele episódio de Gálatas 2:11 a 21. Se essas coisas aconteceram depois, você vai precisar posicionar isso aqui num outro momento, também tem essa análise cronológica já feita aqui no canal, tá? E aí começa a crise na Galácia, que é aquela crise promovida não por Pedro, mas pelos judaizantes, tá bom? E então, no ano 48, em razão de tudo isso, o Tom Wright posiciona a redação de Gálatas. Logo, para o Wright, Gálatas é a primeira carta de Paulo. Eu, no vídeo anterior, posicionei Gálatas depois no contexto da segunda viagem. Aqui ele coloca antes, Gálatas é colocada pelo Wright antes da segunda viagem e antes até do concílio de Jerusalém. Tá? No meu vídeo anterior aqui do canal eu posicionei Gálatas depois
do Concílio de Jerusalém. Ou seja, no contexto da segunda viagem missionária, o que faria 1ª e 2ª Tessalonicenses, ou mais precisamente 1ª Tessalonicenses, como a primeira carta de Paulo, tá bom? Mas vamos avançar então. Entre 48 e 49 acontece a conferência, ou Concílio de Jerusalém, registrado lá em Atos 15. Veja que eu poderia até acrescentar outras referências bíblicas aqui, especialmente de Atos, para posicionar você um pouquinho melhor, né, na cronologia, mas eu quis ser bem literal, bem fiel ao conteúdo do Wright ali na parte final do livro, no apêndice do livro. Mas se você for para os outros vídeos aqui do canal, você consegue montar esse quebra-cabeça de forma bem fácil. No ano 49, então, um ponto de interrogação sobre a precisão da data e do evento, Cláudio expulsa os judeus de Roma. Aquele decreto de Cláudio que expulsou os judeus de Roma por conta da controvérsia havida em torno do nome de um certo Cresto. Provavelmente um equívoco, né, um erro aqui de redação. Obviamente a questão diz respeito a Cristo, Isso aqui é importante para a gente entender o contexto da igreja em Roma também e a própria carta aos Romanos. Isso eu trabalho bastante na playlist da carta aos Romanos aqui no canal. Depois aqui no ano 49, nós temos Paulo e Silas na segunda viagem missionária, eles vão para a Grécia. Se na primeira viagem missionária foi Chipre e sul da Galácia, o foco da segunda viagem missionária é a Grécia. Durante a segunda viagem missionária, então, entre os anos 50 e 51, Paulo escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então ele chega na Grécia, chega na Macedônia, funda aquelas igrejas na Galácia, sofre perseguição, sai dali e logo em seguida já escreve para aquelas igrejas nascentes ali em Tessalônica. 51, início, 52, fim, Paulo em Corinto. Tá? Então ele passa a primeira estadia dele em Corinto entre os anos 51 e 52, depois 52 e 53, Paulo em Jerusalém e Antioquia, e aí começa a terceira viagem missionária. Entre 53 e 56, um período de 2 anos e meio, que Paulo passa em Éfeso. E aqui também tem um ponto até bastante controverso da cronologia na perspectiva do Tom Wright, que vai ser introduzido aqui nesse próximo slide. No ano 53 ele escreve 1 Coríntios a partir de Éfeso, isso aqui é um ponto praticamente pacífico. Tá? Entre 53 e 54 ele faz uma visita curta e dolorosa a Corinto, mencionado na segunda carta. No ano 54 morre Cláudio e sobe Nero ao poder. Nero se torna imperador de Roma e nós sabemos que Paulo é martirizado sob Nero pelo menos 10 anos depois desse fato aqui, talvez até um pouco mais. Tá bom? Aqui esse ponto de interrogação é não só pela data, mas pela tese do Tom Wright. Wright ele pressupõe que Paulo teria sido preso em Éfeso, o que curiosamente não é registrado em Atos. Tá? Nós estamos falando aqui da terceira viagem missionária. Né? E no contexto, eu acho que ainda é da segunda viagem missionária, não me lembro bem, agora de cabeça aqui, mas Paulo é preso em Filipos. Isso é o episódio lá do Paulo na segunda viagem. É o episódio de Paulo e Silas cantando em Filipos, Atos 16, se eu não me engano, né? Paulo e Silas cantando na prisão em Filipos, o terremoto, eles agregando todos os presos, não permitindo que eles fugissem, a conversão do carcereiro, né, lá em Filipos. Mas não é disso, essa prisão está registrada em Atos. O Tom Wright aqui está pressupondo uma prisão em Éfeso não registrada por Lucas, e é aqui que a tese fica um pouquinho complicada. O que é que o Wright usa como argumentos aqui? Isso aqui é bem interessante, tá? O que o Wright usa como argumento para esse possível aprisionamento em Éfeso? Bom, teve toda aquela confusão causada pela chegada de Paulo, a revolta dos artífices da cidade, salve a grande Ártemis dos Efésios. Isso possivelmente, né, o Wright especula que deve ter levado Paulo, muito possivelmente, à prisão. E essa prisão foi uma prisão tão complicada que Paulo chega a mencionar
em razão da oposição que ele enfrentou em Éfeso, né, não poderia ter escrito isso na primeira carta aos Coríntios, porque ele não poderia ter mencionado a prisão, não poderia estar fazendo alusão à prisão na primeira carta aos Coríntios, mas ele está fazendo alusão à oposição. Lutou contra as feras, contra as bestas, contra as feras em Corinto, em Éfeso. Ele menciona isso lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, dando a entender o tipo de oposição que ele enfrentou. E aí na segunda carta aos Coríntios, que acontece depois que ele sai de Éfeso, viajando em direção a Corinto, Paulo menciona que ele tinha decretado contra si uma sentença de morte. E há uma transição de um tom positivo para um tom bastante obscuro da primeira para a segunda carta, o que, no entender do Tom Wright, seria motivado por esse aprisionamento, tá bom? Um outro elemento que ele usa para a compreensão de que Paulo estaria preso em Éfeso vem da carta de Paulo a Filemon, em que ele pede para que Filemon prepare pousada para ele, prepare um aposento, prepare um lugar, se prepare para hospedar Paulo. Se Paulo estivesse escrevendo isso desde Roma, a distância de Roma para Colossos, que era a cidade de Filemon, é muito grande, né? Roma ali na Itália, Colossos na Turquia, na atual Turquia, na Ásia Menor da época. Essa viagem precisaria ser muito longa, não faria sentido. Se Paulo estivesse preso em Éfeso, que é muito mais próximo, é na mesma região da Turquia atualmente, faria mais sentido que Paulo fizesse essa visita para Filemon em Colossos após a sua libertação da prisão em Éfeso. Então são esses os elementos que Paulo utiliza, que Tom Wright utiliza. Mas aí eu acho que tem muitos problemas, porque, por exemplo, isso não cobriria as menções feitas em Filipenses à casa de César, à guarda pretoriana. Não faria sentido, não faria muito sentido, pelo menos, essas menções ali no contexto de um aprisionamento em Éfeso. Faria sentido no contexto de um aprisionamento em Roma. Enfim, tá? Mas aí nós temos nos anos seguintes, então, nesse período, 55 e 55 a 56, Filipenses como tendo sido a primeira carta escrita da prisão, depois Filemon, Colossenses, né? Lembrando que Colossos era a cidade do próprio Filemon, e, por fim, Efésios. Aqui também tem mais um aspecto um tanto controverso da tese do Wright, porque ele imagina que Efésios tenha sido uma carta circular, uma carta escrita a partir de Éfeso e não uma carta escrita para a igreja em Éfeso. Ele utiliza aqui uma questão de crítica textual porque alguns manuscritos antigos não mencionam esse endereçamento para a igreja em Éfeso. Tá? Uma questão também controversa de crítica textual, porque também talvez não fizesse muito sentido que Paulo escrevesse aos Efésios estando em Éfeso. Né? Então, por isso, ele considera que Efésios talvez não seja uma carta escrita para os Efésios, mas para a igreja em geral a partir de Éfeso. Tá bem? Aí no ano 56 ele é liberto da prisão e viaja de Éfeso a Corinto. Então, nesse contexto ainda da terceira viagem missionária, durante essa viagem é que ele escreve 2 Coríntios. Depois ele escreve em Corinto, então, Romanos. Né? E aí, no ano 57 ele faz essa viagem de Corinto a Jerusalém. Ali ele tem todas aquelas audiências registradas no livro de Atos, o seu aprisionamento em Jerusalém e em Cesareia. Tá? Nesse contexto do aprisionamento é que acontecem todas aquelas audiências que ele tem ali, inclusive com os governadores, né? Com Félix e Festo, e até mesmo com o rei Agripa durante esse período. Alguns entendem que as cartas da prisão pudessem ter sido escritas nos 2 anos que Paulo passa na cidadela em Cesareia, mas essa é uma tese já um pouco mais remota. Tá bem? Apesar da genialidade do Tom Wright, eu ainda tendo a entender que as cartas da prisão, Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon, teriam sido escritas a partir de Roma. Certo? Bom,
No outono do ano 59, a viagem a Roma, um naufrágio em Malta, leva praticamente 2 anos nessa peregrinação toda aí, né, de Paulo. Aí no ano 60, no início do ano 60, ele chega em Roma, não chega a 2 anos, né, dá um pouco menos. 2 anos são a primeira prisão domiciliar, eu me atrapalhei aqui. 59 a 60, de outono para o início do ano, ele vai ter levado uns 6 meses ali, talvez, até chegar em Roma, 1 ano no máximo. Chega em Roma no início do ano 60. Entre 60 e 62, a prisão domiciliar de Paulo em Roma. É assim que termina bruscamente o livro de Atos, o que pode indicar uma redação bastante anterior, né? Vamos dizer assim, uma redação posicionada de forma, uma redação, estou pensando em inglês aqui, early, não estou conseguindo transformar isso num adjetivo ou num advérbio em português. Uma redação anterior, né, seria o oposto de tardio aqui. Meu Deus, faltou a palavra. Tá, você entendeu? Atos precisaria estar posicionado nesse período aqui para fazer sentido. E isso tem implicações para a datação dos evangelhos, daí isso aqui é bem legal, tá? Mas vou deixar isso de lado. Depois, aqui entra a tese da 4ª viagem missionária e da 2ª prisão. Entre 62 e 64, ele teria feito outras viagens à Espanha, talvez ao Oriente. Veja, se ele foi para a Espanha, depois foi para o Oriente, ou vai para o Oriente, depois vai para a Espanha, enfim, na carta aos Romanos ele deixa muito claro que ele queria ir para a Espanha, mas se ele escreve Filemon a partir da prisão dele na Itália, em Roma, ele também iria para o Oriente, né? Ele iria em direção à Turquia para encontrar Filemon em Colossos. Ele poderia ter feito as duas coisas aqui. O Tom Wright ele pressupõe essa possibilidade, tá? Em algum momento depois do ano 62, ele escreve então as cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito, tá? Sendo que, para mim, a sequência é 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. É evidente até pelo tom de 2 Timóteo, aquela carta testamento de Paulo, né? Aí então, em 64, nós temos o incêndio de Roma e começa a perseguição aos cristãos. Neste momento, Paulo deve ter sido preso, tá? Por Nero. 64 ou posteriormente, faltou um O aqui, puxa que pena. 64 ou posteriormente, a morte de Paulo por Nero. Aqui termina, obviamente, a biografia do nosso apóstolo, mas o Wright ainda registra entre 66 e 70 a Guerra Judaico-Romana, 68 a morte de Nero e 70 a queda de Jerusalém. É esse fato tão significativo para quem estuda o Novo Testamento em especial. Bom, alguns recursos do Theodidatas para complementar ou comparar. Eu não mencionei. Na descrição você vai encontrar todas esses links aqui, mas você também vai encontrar um link para o PDF desses slides. Então, se você tiver interesse, você pode baixar e usar esse material aí para os seus estudos, tá bom? Além disso, você vai encontrar na descrição o link para um formulário especial que eu já vou mencionar mais adiante. Mas então, o que você pode usar aí para aprofundar os seus estudos, complementar e comparar também com essa visão do Tom Wright? Você pode usar Gálatas, tem a playlist sobre Gálatas aqui do canal, tem a playlist sobre Romanos aqui do canal, tem o vídeo sobre a cronologia e as viagens missionárias de Paulo, que eu fiz com uma outra perspectiva de datas, Atos dos Apóstolos, né, o vídeo sobre Atos, tem a questão dos 14 anos de anonimato, muita gente questiona, a gente viu que não são 14, devem ser uns 8, 10 no máximo, tá bom? Depois, um vídeo sobre a 4ª viagem missionária à 2ª prisão, que é o vídeo de introdução às cartas pastorais, aqui eu e o Wright estamos bem juntos, tá? Um vídeo sobre a nova perspectiva sobre Paulo, que tem o Wright como um dos seus grandes representantes, e por fim, mais recentemente aqui, um vídeo com um tom bem mais pastoral, porque é um sermão mesmo, uma exposição sobre a vida de Paulo, baseada em Filipenses 3,17, que tem como título Nós Somos como o Apóstolo Paulo. Tem realmente essa aplicação mais pastoral, mais devocional até, se você quiser. Foi uma pregação que eu fiz na Primeira Igreja Batista em Montenegro,
a convite do meu bom amigo pastor Marco Silva. Então esses recursos aqui, eles podem ajudar você a complementar os seus estudos, a comparar a perspectiva do Tom Wright com aquilo que já foi exposto aqui no Teodidatas. Tá? E se você quiser uma ajuda na sua vida intelectual, eu peço que você preencha o formulário que está na descrição do vídeo também e que vai estar no link do PDF, caso você baixe o PDF. Tá? Eu tenho realmente pensado em como eu posso ajudar você mais na sua vida intelectual, no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento acadêmico. Tá? Algumas pessoas têm me procurado nesse sentido. Então esse ano de 2022 eu estou tentando formatar esse projeto. Para isso eu preciso ter dados, ter informações. É bem rapidinho, não demora nada, tá? Você pode fazer isso, vai me ajudar bastante a formatar esse projeto novo, que é em conjunto com o Teodidatas e com o Direito Sem Juridiquês. O Direito Sem Juridiquês já chegou a 100 mil inscritos e agora eu estou trabalhando para dar um fôlego aí no Teodidatas. Eu estou pensando no melhor tipo de conteúdo. Esse vídeo aqui reflete isso. Vou trabalhar com indicações literárias, como eu mencionei. Deixe seu comentário com sugestões sobre conteúdo aqui para o canal. Isso vai ser muito importante para eu trabalhar o conteúdo do canal em conjunto com você. Deixe também o seu like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e compartilhe também este vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, com aqueles que você sabem que têm interesse em conhecer mais a respeito da vida do apóstolo Paulo. E olhando para Paulo, acima de tudo, olhando para Paulo, essas pessoas possam olhar para Cristo, porque é isso que ele nos orienta a fazer em Filipenses 3,17. Tornem-se meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe e até a próxima.